Nesse vídeo será apresentado sobre como trabalhar com a translação, a rotação e a escala no Flaras. Então, o primeiro passo, como de costume, é cadastrar uma cena. Vamos cadastrar o nosso avião. Então, deixa eu localizá-lo aqui na pasta do meu computador. Temos o nosso objeto, o tamanho dele. Vamos trabalhar isso com a vaca. Então a gente aguarda a inserção do objeto, provavelmente deve ter ficado muito pequeno, então a gente tem que aumentar o tamanho. Esse é um problema comum quando a gente insere um objeto, ele pode ou ficar muito grande ou ficar muito pequeno, então a gente tem que ajustar a escala aqui embaixo. Então a escala, como se pode notar aqui, a gente tem os eixos aqui, verde é o eixo Z, azul é o eixo Y e X é o eixo vermelho. Então o que acontece? Se a gente trabalha aqui na escala no eixo Z, a gente coloca 50, por exemplo, nosso objeto vai engordar na altura, vamos dizer assim. Vamos ajustar aqui a resolução. Vamos tirar o marcador, colocar a persistência, e a gente não precisa mais do marcador. Então, peraí, a gente coloca aqui, e agora sim a gente vai trabalhar. Ótimo. Então, como eu estava falando, se eu aumentar aqui no eixo Z a escala, o objeto vai engordar na altura, então ele vai dobrando de altura aqui, até ele ficar gigantesco. Então a gente pode observar aqui que o objeto nos demais planos está correto, mas na largura ele está muito distorcido. Então quando a gente mexe no Z na escala, ele engorda o objeto no eixo verde. Então voltando ao tamanho original, 20, aí está nosso objeto corretamente escalado. Então o que a gente faz agora? Vamos rotacioná-lo no eixo vermelho. Então, se eu rotacionar 10 graus no eixo vermelho, pode ver que o objeto começa a rotacionar como se tivesse espetado no eixo vermelho. Então, esse é o conceito principal. Então, quando eu giro no eixo X, é como se eu espetasse o objeto pelo eixo X e, à medida que eu vou andando aqui, eu vou girando 90 graus. É perpendicular, então a minha vaca está em pé em cima do meu plano do marcador. Então, se eu continuar, a vaca continua girando, então vai para 100, 110, 120 e assim por diante. Então, a gente pode ajustar qualquer objeto da forma como a gente quiser dessa forma. Então, voltando aqui ao zero, já que ficou claro o conceito, eu também posso trabalhar com números negativos. Então, eu posso trabalhar com menos 10, menos 20, menos 90 e as menos 90 e assim por diante. Então, minha vaca fez de ponta cabeça. Então, eu posso trabalhar de várias formas. Quando eu rotaciono no eixo Y, o eixo azul, então a gente vai ver a vaca girando como se ela estivesse espetada pelo eixo azul. Então eu vou colocar aqui 10 graus, 20 graus, 40 graus, e a vaca vai girando de acordo com essa rotação que eu vou aplicando. Então é como se ela estivesse espetada pelo eixo Y, pelo eixo azul. Mesma coisa para rotação no eixo Z. Rotação no eixo Z é como se eu tivesse espetado a vaca pelo eixo verde. Então, se eu rotacionar aqui, ela vai girar, continuando deitada sobre o plano do marcador. Então observe que ela vai rotacionando de acordo
E agora com relação à translação, vamos deixar a vaca posicionada em pé, né? E vamos transladar. Se a gente transladar no X, a vaca vai andar nesse eixo aqui, nessa direção, nesse sentido, quer dizer, direção nesse sentido. Se a gente colocar valores negativos, ela vai para o sentido contrário, ela vai para trás. Então vamos lá, vamos fazer um teste, vamos colocar 10 aqui, a vaca vai começar a andar no eixo vermelho. Então 100. E se eu colocar menos 100, a vaca vai para o outro lado. Então eu posso ir para qualquer um dos lados, apenas trocando o sinal que eu estou aplicando aqui na minha translação. Então vou deixar minha vaca aqui no 100 positivo. Não, o meu não vai ficar muito longe, então vou deixar no 100. E agora eu vou mexer no eixo Y, então ela vai andar nessa direção, positivo para cá, negativo para cá. Então vamos puxar ela para a posição 100, então ela vai lá para o fundo. Se eu colocar menos 100, ela vai no sentido contrário da seta do eixo azul. Mesma coisa no eixo Z. Então o eixo Z é o eixo verde, então se eu aplicar números positivos, a vaca vai subindo aqui no plano então vamos deixar assim, para ficar mais visível. Vamos voltar a nossa vaca para a posição 0. Então agora a gente vai subindo aqui, e a vaca vai subindo no eixo verde. E tal como é válido para os outros eixos, se a gente aplicar um valor negativo, ela vai descer nesse eixo. Então, menos 30 aqui. Então é só digitar o valor e pressionar Enter. 305 vai ficar muito longe. Então, menos 50. Então, esse é o procedimento básico para a manipulação de translação, rotação e escala dos objetos em uma cena do Flash.